Olá, pessoal do sétimo ano. Estamos entrando na reta final dos nossos conteúdos, tá? A gente vai finalizar estudando as 5 regiões brasileiras. E hoje a gente vai começar com uma região norte do país, tá? A região que é composta pelos estados do Amapá, do Pará, Roraima, Amazônia, Tocantins, Rondônia e Acre. Tá? É essa região da floresta amazônica. Professor, só nessa região tem floresta amazônica predominante no Brasil? Sim. Tá? Professor, Pantanal, temos uma parte do Pantanal, mas a grande prevalência da região amazônica é nessa região, tá? Onde é composta por esses estados. Tá? Qual o clima? Pessoal, a gente sabe que o clima do Brasil é o tropical. Tá? Tropical sabe que ele é quente. Então, cada região vai variar de clima, mas sempre todos eles tropical. Professor, até a região sul, isso, até a região sul, lá na região sul o clima é tropical ou é subtropical, mas é tropical, tá? Abaixo do tropical. Então, na região norte se destaca dois tipos de clima, o equatorial, tá? Que pode ser dividido em duas partes. O clima equatorial super úmido, tá? E o clima equatorial com uma pequena estação seca, tá? Então, são essas duas características do clima equatorial. Professor, qual é o livro que o senhor... a página que o livro que o senhor está... Estou na página 329. Tá? Como toda aula eu digo, temos que usar o livro. Tá? E outro tipo de clima da região norte é o clima tropical semi-úmido. Tá? Esse tipo de clima ocorre em duas pequenas áreas da região norte. Tá? Então, esses são os dois tipos de clima que predominam na região norte. Só lembrando que a gente vai falar dos climas de cada região, né? Então, a gente não pode classificar o clima do país inteiro, né? Que são todos tipos tropicais em uma região. Então aqui a gente só tem dois tipos de clima. Professor, uma região tão grande só tem dois tipos de clima? Isso. Tá? Porque a gente não está falando de Brasil, a gente está falando de regiões, né? A vegetação, todos vocês sabem já. Abri a aula falando. A vegetação é da floresta amazônica. Tá? E a floresta amazônica é um tipo de... recebe uma nomenclatura de floresta equatorial amazônica, que é a característica da vegetação. Professor, mas o senhor acabou de dizer que o equatorial é o clima, então, mas a floresta é equatorial, né? De clima, que predomina esse clima, o clima é equatorial. Quantas vezes eu já falei que a vegetação recebe grande influência do clima? Várias e várias vezes, né? Quando a gente estiver falando da região nordeste, a gente vai ver que a nossa vegetação é extremamente seca. Eu tinha prometido a vocês de bater umas fotos para trazer nesse final de semana, mas aconteceu um imprevistozinho e não consegui bater foto lá, mas eu vou tentar puxar a foto da caatinga quando a gente estiver estudando. Tá? Mas essa vegetação tem algumas particularidades, como a gente vai ver na página 329, como eu já falei, a página que eu estou. Vamos ver como é essa vegetação. Elevada biodiversidade, né, de espécies, várias espécies. A gente já sabe, a região amazônica tem espécies, várias espécies, né, de animais, de tudo. Árvores de porte bastante elevados, quer dizer, árvores altas. As árvores na região amazônica, da floresta equatorial amazônica, muito altas as árvores. Tanto é que elas fazem uma sombra no solo e o solo não se torna fértil porque não recebe luz do sol. Diversidade de estratos vegetais, ou seja, árvores de tamanhos e idades variadas. Então, não é todas são iguais. Varia de altura, de idade, de forma de árvore. Predomínio de árvores com folhas largas que nunca caem, por isso que cobre o solo. Tá? E como eu falei antes, o solo não é fértil. É floresta fechada, densa
E intercalada quer dizer que as árvores elas se juntam com as outras, tá? Como vocês podem ver aí na foto, ó, do lado. Aqui tem na página de vocês, ó. Essa floresta pode subdividir de acordo com a localização, sua localização, em 3 tipos de matas diferentes. Então, a gente sabe que a região grande ela pode se dividir, ela divide-se em 3 partes dependendo da sua localização. Quais são, professor, essas 3 partes? Isso vai muito bem, isso vale muito, pessoal, para a questão da divisa com as regiões. Já falei na aula passada que quando tem um encontro de uma região com outra região, a tendência daquela vegetação, daquele clima é variar. Tá? Como, por exemplo, a floresta amazônica é lá mais ao norte, ou é mais a oeste da região. A parte que se junta com a região nordeste já começa a ter uma variação para a caatinga. Tá? Como a gente vai ver aqui, quais são esses 3 tipos de vegetação de acordo com a localização. Primeiro, caeté, ou mata de terra firme, localizada na região de relevo mais elevado da floresta amazônica, tá? Onde tem um relevo mais alto, a parte alta. A mata de várzea, mais compactada, está localizada entre a caeté e o caigapó. Tá? E por fim, o caigapó, mata ou ingapu, localizado nas regiões de baixas planícies. Então, esses são os 3 tipos que a vegetação pode se dividir. Tá? Qualquer coisa vocês dêem uma lida mais aí. Ó. Aí vamos ver aqui como é o relevo da região amazônica. Tá? A gente sabe que tem alguns rios, né, que de acordo com os relevos. Mas, professor, o relevo vai influir ou o relevo tem alguma influência na vegetação? Na região amazônica, sim, porque você já deve ter visto em alguns documentários, alguns vídeos, que tem um período do ano que os rios enchem e cobrem a vegetação. Então a vegetação fica debaixo d'água. Tá? Como esse mapazinho, o exemplozinho aí dos lagos que tem na página 330, ó. Vamos acompanhar aí. Vocês estão vendo onde tem aí, ó, o primeiro, lago temporário, quer dizer, ele não dura o ano todo. Tá? Então, quando chega o período que as chuvas acabam, esse lago some. Né? Aí tem o Paraná ou furo, que é um buraco. É como se... professor, isso aí a gente pode chamar de depressão? Pode, um tipo de depressão. Tá? Aí tem o rio principal. Onde está aí, 1, 2 ou 3, é onde passa o rio. Quando vem o inverno, ele enche, tá? Inunda as margens. Aí do lado forma um lago permanente, e do outro lado ele seca, e seca tudo, do lado esquerdo. O lado direito fica os lagos permanentes. Tá bom? Então essa aí é a característica do relevo e vegetação. Por quê? Porque a vegetação também vai receber a influência do relevo por causa dessas enchentes. É a mesma coisa que vocês viram na geografia ou em história ano passado, estudando sobre o Rio Nilo. As enchentes não vinham, deixavam fértil as margens, quando secava, ficava os humus, que era o adubo, né? Adubo orgânico. É a mesma coisa que acontece aqui, ó. Além da vegetação da floresta amazônica, a região norte apresenta outras formações localizadas nos limites do clima equatorial, no domínio de climas tropical semiúmido ou na região litorânea. São eles, ó. Pessoal, aí é onde a gente, como eu falei antes, o encontro das regiões, tá? Eles podem apresentar a vegetação cerrado, que vai limitar, que é o limite de Tocantins, tá? Com Goiás, com o Nordeste. Também tem os campos, tá? E também tem os mangues. Os mangues é lá do litoral, tá? Na divisa do Amapá e Pará, que se formam além das porções da ilha do Marajó. Então tem também essas divisões, esses tipos aqui
de vegetação, como eu falei lá no começo, são nas divisas das regiões, tá? Agora vamos ver o relevo. Quais são as características do relevo? Pessoal, se a gente sabe que essa região ela é formada por vários rios, né? Tem vários rios. Então, os rios seguem do ponto mais alto para o canto mais baixo. Tá? Então, quais são os tipos de relevo que existe na região norte? Vamos lá, ó. Os planaltos, que a gente já sabe que planalto é um plano alto, que a gente já viu ano passado. Tá? Temos as planícies, né? Que é a planície amazônica, a planície litorânea. E temos as depressões, que a gente já sabe o que é depressão também. Então, esses são os tipos de clima. A hidrografia, pessoal, quando a gente vai falar hidrografia da região amazônica, qual é o primeiro rio que vem à mente? O rio Amazonas, tá? Que é um grande rio, tá? É um dos principais rios. O professor só vai falar dele só, tá? Olhem aí na página 334, eu vou estar dando uma lidazinha aqui, ó. O principal rio dessa bacia, que é da bacia amazônica, é o rio Amazonas, o maior rio do mundo em extensão e volume de água. Ele nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, com o degelo, e recebe 3 denominações. Quais são as denominações do rio? O rio Apurimac, quando está fora do Brasil. Tá? Pessoal, o rio Amazonas não é exclusivamente do Brasil. Tá? Como a gente vê, a Cordilheira dos Andes não fica no Brasil, né? O rio Ururimac, Ucairi e Maranhão. Professor, por que esses nomes são tão estranhos? Pessoal, porque isso aqui já ainda é nomes que vêm das civilizações pré-colombianas, tá? Antes de penetrar em território brasileiro. Então, eles são chamados desses 3 nomes, antes de entrar no território brasileiro. Aí entra no território brasileiro, ainda logo não se chama Rio Amazonas. Tá? Como vai dizer aqui, antes de entrar em território brasileiro. Quando recebe o nome de Solimões, somente passa a ser chamado de Amazonas, próximo à cidade de Manaus, quando ocorre o encontro com as águas do Rio Negro. Pessoal, você já deve ter visto aquela imagem que uma água de um rio é de uma cor e a água de outra cor. Acho que você já deve ter visto, que se a gente tivesse em sala eu ia mostrar para vocês. Então, quando o rio Solimões se encontra com o Rio Negro, que tem a junção das águas, aí começa mesmo o Rio Amazonas. Antes ainda não tem essa nomenclatura. Tá bom? E a gente sabe que o Rio Amazonas é um rio navegável, que serve para tanto transporte de pessoas como transporte de mercadorias, né? O transporte passageiro de pessoas e o transporte de mercadorias. Tá? E nele também existe algumas represas. Tá? Agora vamos ver os aspectos para a gente encerrar sobre a região amazônica. Vamos ver alguns aspectos das pessoas que moram lá, alguns aspectos sociais e econômicos. A gente sabe que, primeiro, aspectos econômicos. A gente viu ano passado, no 6º ano, a questão do extrativismo. Foi a aula que eu acabei de dar aqui para o 6º ano. Os tipos de extrativismo. Então a gente sabe que o extrativismo lá é muito forte, principalmente você está falando de extrativismo vegetal ou mineral. Tá? A gente sabe que a extração de borracha, de madeira, das drogas do sertão, que a gente viu em geografia ou em história, ainda é muito forte. Tá? Mas isso é o que movimenta a economia. Professor, mas lá tem um parque industrial, né, que é chamado Zona Franca de Manaus, também tem, que é a produção de eletrônicos. Mas vamos ver o que o livro diz. A população da região norte tem 15.665.678 milhões de habitantes, tá? E uma densidade demográfica de 4,1 por quilômetro quadrado. Então, é uma região, apesar de ser muito grande, não é tão povoada. Tá? Não tem um povoamento muito grande. Tá? E a principal valorização da economia
é o extrativismo. Tá? Pessoal, a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai assistir. A gente vai ver sobre a região norte. Vou deixar a atividadezinha lá de pesquisa para vocês. Qual vai ser a atividade de pesquisa? Vocês vão pesquisar sobre quem foram os soldados da borracha, tá? Que teve grande importância no período da Segunda Guerra Mundial aqui para o Brasil, porque o Brasil vendia borracha para os alemães, para os nazistas, professor, isso, para os nazistas. Então vocês vão pesquisar quem foram os soldados da borracha, vai estar lá também na plataforma, tá? Abraço, até a nossa próxima aula.